Então, iniciei aqui a gravação. Boa tarde a todos e todas. Então, hoje a gente vai ter mais uma palestra do Seminário de Iniciação Científica. Vou iniciar aqui um compartilhamento para fazer a apresentação. Então, hoje a gente recebe a professora Bárbara Cobo Soares. Ela é professora da graduação e da pós-graduação aqui da ENSE. A Bárbara ela é formada em Ciências Econômicas pela UFRJ e fez o mestrado em Economia pela UF e o doutorado em Economia pela UFRJ. É um prazer termos ela aqui com a gente, para o compartilhamento. Você pode iniciar o compartilhamento, Bárbara, se quiser. E a Bárbara vai falar hoje, né, sobre produção de dados oficiais para a formulação de políticas públicas e monitoramento da Agenda 2030. Então, quem tiver algum comentário, pode colocar aqui no bate-papo, que eu leio para a Bárbara. Não sei se ela consegue visualizar assim que compartilhar. Mas aí, Bárbara, você fica à vontade se quiser deixar para o final ou se quiser deixar ao longo da apresentação as perguntas, tá bom? Muito obrigada por aceitar o convite. E agora é com você. Obrigada. Não, por mim, o que fica melhor, mais fácil. Assim, eu não sei se eu vou conseguir ver o bate-papo aqui compartilhando, porque, gente, é 2 monitores, mais o bate-papo. Eu não sei se eu dou conta. Então, a gente pode Mas deixar para o qualquer... final, e talvez aí a seja gente... melhor. Tá, e aí o pessoal É, pode ir botando as perguntas ao longo e a gente lê no final, tá bom? tá bom, combinado. Bom, agradeço o convite de estar aqui com vocês. Vou tentar dar quer dizer, quando a Renata me convidou, pediu para eu traçar meio que um panorama, né, do que eu trabalho hoje com as linhas de pesquisa, as disciplinas, né, que eu já estou começando esse ano a dar aula na graduação, já estou desde 2020 na pós-graduação, mas vem de uma trajetória aí de 20 anos, fiz 20 anos esse ano de IBGE. Então, meu primeiro slide é justamente um pouco para falar dessa minha trajetória, né, e do que eu falo que é o meu lugar de fala que tem até sido usado de uma forma um pouco, às vezes, deturpada, né, mas no sentido do lugar de fala é um pouco da perspectiva da fala, né, de que lugar social, de que perspectiva eu estou aqui conversando sobre o que pretendo conversar com vocês, né, eu acho que isso é fruto de uma construção, né, das minhas vivências, enfim. E principalmente da minha trajetória de trabalho, que acho que diz muito, foi a partir dela, né, que eu construí, que eu tenho hoje as linhas de pesquisa que eu trabalho e onde eu trabalho. Então, como a Renata aí adiantou, eu sou economista 3 vezes, né, eu fui graduação, mestrado e doutorado, mas tentando aí fazer uma diversificação na ideia do enfoque de estudo, né, então tanto a minha dissertação de mestrado quanto a minha tese de doutorado, elas foram na área de avaliação de política pública, né, tema que eu continuo trabalhando hoje, né, hoje enquanto professora, e trabalhei aí durante muito tempo na, ao longo aí, né, dessa minha trajetória, mas também, e por estar, né, no IBGE, eu entrei no IBGE, estava no meio do mestrado, né, foi em 2002, e eu já entrei na área de coordenação, na coordenação, né, não chamava coordenação naquela época, mas de população e indicadores sociais, né, então já vinha trabalhando com análise de política pública, né, e na construção da informação. Trabalhar no IBGE é você trabalhar na construção da informação, né. E aí, como eu já vinha também trabalhando, né, na área mais acadêmica, essa parte de avaliação de políticas públicas, na área social principalmente, acho que casou, né, perfeitamente aí, e eu vim, enfim, seguir um pouco nessa linha, né. Na coordenação, eu cheguei a ser coordenadora, né, por 4 anos e pouco, aí entre 2015 e 2019, e nesse mesmo tempo eu colaborei, porque o IBGE, eu vou até mostrar um pouquinho disso aqui na apresentação, o IBGE participou muito ativamente na construção, né, dos indicadores para monitoramento da Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável. E aí, são 17 objetivos, né, dentro dessa agenda, eu fui a coordenadora dentro do IBGE, né, hoje eu estou como colaboradora, do ODS 5, que trata de igualdade de gênero, que é uma das minhas áreas de pesquisa também, né, então, economista 3 vezes, né, mulher cisgênero, a gente vai ver aqui, que é outra linha de pesquisa, né, discussão das identidades de gênero, né, mãe, meu filho fez 15 anos ontem, anteontem, na verdade, classe média, branca, ibegiana, né, servidora pública, vem aí de uma trajetória de escola pública também, universidade pública,
e pesquiso a construção e análise das estatísticas públicas, indicadores sociais, principalmente nos temas de proteção social, né, que tem muito a ver com a minha tese de doutorado, que foi sobre a avaliação do Bolsa Família, gênero, interseccionalidade, que a gente vai ver aqui muito rapidamente também, pobreza e desigualdade. Então, estou na ENSE, né? Entre 20 e 22 eu fiquei com um pé em cada barco, porque ainda na diretoria de pesquisas no IBGE, na área de indicadores sociais, e comecei a dar aula na ENSE. E atualmente eu estou integralmente na ENSE, graduação e pós-graduação, como coordenadora substituta, né, da professora Angelita lá na pós-graduação. E a gente criou recentemente, com alunos, outros professores, né, além de mim, da Angelita, alunos de pós-doutorado também, um grupo de estudos e pesquisas sobre gênero, saúde reprodutiva, sexualidades e interseccionalidades, né? A ideia de criar um grupo em que a gente possa partilhar um pouco os trabalhos, né, que os professores, os alunos estão trabalhando, a gente está propondo mesas de trabalho em congressos, né? A gente acabou recentemente, né, de celebrar um convênio com a ONU Mulheres, a ideia é que a gente tenha novas possibilidades de fazer cursos de extensão, né, de colaboração em trabalhos, trazer seminários para a ENSE, enfim, dar sem falar do convênio em si, né, com a ONU Mulheres, que eu acho que traz um suporte, né, um apoio institucional importante aqui para o que a gente está trabalhando, fora apoiar alunos que tenham interesse e desenvolver, seja com bolsas de iniciação científica, seja nas suas trabalhos de final de curso, né, trabalhar esses temas aí que estão aí compondo o nome do grupo. Além disso, eu dou aula lá no Instituto de Economia da FRJ, né, no curso de pós-graduação lá do Censo de Indicadores de Pobreza e Desigualdade, e na Escola de Governo da ENAP, né, tem um curso de capacitação que é justamente monitoramento dos programas sociais por meio de indicadores sociais, né, em geral um curso de capacitação avançado, que dura 30 dias, eu tenho uma vez por ano, eu dou aula lá com eles nessa temática. Então essa sou eu, muito resumidamente, e aí eu já parto, né, para começar um pouco a exposição, justamente dessa ideia que eu acho que o interessante, assim, né, que eu acho que é o diferencial da ENSE, é justamente ela está dentro do Instituto de Estatística, né, então a gente tem uma proximidade muito forte aí com a construção da informação, e é justamente por aí que eu começo um pouco a palestra de hoje, e aí vou tentar, com exemplos, falar um pouco das outras linhas de pesquisa que eu trabalho. Então, a ideia de que, né, como é que a gente constrói a informação? Parte de quê, né? Não é da nossa cabeça, não é da cabeça da Bárbara, que resolveu, acordou um belo dia e resolveu que esse tema é legal de estudar e levou para dentro do estudo de estatística. Não é assim, né, que as coisas funcionam. Tem eventos da realidade social, né, acontecendo a todo momento, né? Os fenômenos sociais que a gente chama, eles são muito complexos, né? E com o desenvolvimento das sociedades, né? Dos estados, né? Eles vão ficando mais complexos, as sociedades vão demandando então mais informação para se entender, né? E ao mesmo tempo a gente poder subsidiar a formulação de políticas públicas, né? No momento em que a gente tem, inclusive, restrição de recursos, né? A gente tem que aplicar de forma correta os recursos públicos, a gente precisa ter cada vez essas políticas públicas mais baseadas em evidências, né? Em dados, né? Em informações, para que elas possam, de fato, serem efetivas, né? Naquilo que a gente está apontando. Então, os eventos estão acontecendo, né? Como é que está a escolaridade da população? Precisa construir escola, precisa construir hospital, a gente precisa ter uma série de serviços ofertados à população, em que está sendo mais prioritário naquele momento, né? Depende do governo também que está naquele momento, que vai estabelecer uma agenda de prioridades. Então, você tem eventos acontecendo na nossa realidade que vão demandar dados, né? E esses dados nada mais são do que as estatísticas públicas que a gente fala, né? No caso, assim, ainda mais a partir, né, do IBGE, mas não só do IBGE, né, tem outros produtores de informações, né, de estatísticas públicas, como os ministérios, né, os órgãos as secretarias estaduais, municipais, enfim. E você tem uma série de questionários das pesquisas que a gente está até mais acostumado, dos próprios registros desses outros órgãos de Estado, que levantam uma série de informações, mas que levantam de uma forma um pouco, assim, claro, com alguns objetivos, mas que elas ainda precisam de um outro tratamento para virar informação de fato, né? Informação que vai, de fato, caracterizar a nossa sociedade, que vai, de fato, informar, dar um bom diagnóstico, né? E um bom acompanhamento das políticas públicas, para depois que elas sejam passíveis de serem monitoradas.
Então, esse é um pouco o caminho, né, da construção, do que a gente chega. Quando a gente chega numa taxa de desemprego, tem todo esse percurso aí. A gente está entendendo que tem pessoas que estão procurando trabalho e não estão encontrando, como é que a gente vai investigar, como é que elas estão e não estão. Aí tem uma pesquisa que vai na casa das pessoas, vai perguntar se elas procuraram trabalho, se não procuraram, o que fizeram, há quanto tempo estão sem trabalhar, se estão, se não estão de licença, uma série de perguntas para você, no final, chegar naquele indicador que a gente tem aí hoje trimestralmente, que é a taxa de desemprego. Então, tem um percurso, e essa taxa de desemprego vai servir, né, de insumo para fazer políticas de qualificação profissional, né, de crescimento econômico, de controle de outras variáveis macroeconômicas aí para dar conta, né, do que está acontecendo no mercado de trabalho. E aí esse slide, ele dá um pouquinho de resumo do que hoje eu tenho trabalhado dentro da ENSE, né? Seja na disciplina de Sistema de Informações Estatísticas e Geográficas, seja, que é da pós-graduação, seja na prima irmã dela, né, que é a de Estatísticas Públicas na graduação, que é você entender esse conjunto de dados oficiais, né, você entender de onde eles vêm, seja dos registros, né, se tem o registro civil, pelos cartórios, os registros da Receita Federal, né, do cadastro único, que é quando o grande cadastro, né, da população em situação de vulnerabilidade, que vão ali, se cadastram, né, com vistas a se elegerem alguns programas sociais. A gente tem os dados do Estudo de Educação, né, do INEP, do Ministério da Educação, os boletins de ocorrência das delegacias, tudo sugere um conjunto de informações que vão ser organizados em sistemas de informação, né, que podem ser temáticos, enfim, a gente tem várias formas de organizar essas informações, assim como as informações que vêm das pesquisas domiciliares, que dentro desse sistema estatístico nacional que a gente chama, né, que idealmente o IBGE é o coordenador, a gente organiza esses dados de forma que eles estejam disponíveis de forma regular, que tenham confiança, que sejam robustos, né? Que é toda a preocupação que a gente tem aí com a informação oficial. Aqui é só para dar um lembrete de fato. Se eu fosse fazer um resumo das duas disciplinas hoje que eu estou dando, né? Duas obrigatórias que eu estou dando hoje na ENSE, é um pouquinho esse slide. Né? E aí não vou entrar muito aqui no detalhe, mas para mostrar como requer a coordenação, né, desse sistema estatístico, porque são muitas fontes de informação. Então, as duas disciplinas, elas dão um panorama sobre esses conjuntão de bases de dados, né, o que cada um quer dizer, se eles estão se complementando, o que cada um está cobrindo. Às vezes pode estar cobrindo o mesmo tema, mas um, sei lá, por exemplo, só cobre o mercado formal de trabalho, o outro cobre a população inteira, né? Alguns vão direto na casa das pessoas, outros vão direto nas empresas, ou vão nos cartórios, ou vão nos hospitais. Né? Então, você tem, são dados que vêm só para monitorar, de algum ministério que está monitorando algum programa social, alguma política pública que está em vigor. Então, um conjunto muito amplo de informações que precisam ser organizados para dar conta de determinados temas, determinados eventos, determinadas questões que a gente identifica. E a partir dessas informações que a gente vai formar os sistemas de indicadores sociais. Né? Então, você parte de um conceito mais abstrato, assim, pode ser gênero, pobreza, né, desemprego, e aí você vai começar a discutir, tá, mas como é que eu meço isso? Né? O que é gênero? O que é desemprego? O que é pobreza? São conceitos que, em geral, são complexos, multidimensionais, então precisa estabelecer quais as dimensões, né, que compõem cada conceito desse. A partir daí, e coletar as estatísticas por meio dos formulários e questionários, e a partir dos dados levantados, fazer os indicadores que deem conta dessas dimensões. Né? Entendendo que muitas vezes você operacionalizar conceitos, você tem que entrar em algumas simplificações, em algumas reduções, né, para você tornar aquele conceito de fato operacionalizável. Né? Não sei nem se existe essa palavra, então eu acabei de inventar. Então, um exemplo aqui, por exemplo, de que eu trabalho, né, gênero. Gênero é um conceito abstrato, né? Como é que você vai investigar gênero numa pesquisa ou num formulário? O que compõe, né, você discutir gênero? Primeira coisa são as próprias identidades de gênero, né? As questões de trabalho, tanto produtiva, aquelas mercados de trabalho, quem está mais desempregado, quem não está, quem está se ocupando aonde, reprodutivo, que é a parte de cuidados, de afazeres domésticos, participação na vida pública, se está alcançando, se está tendo representatividade nos parlamentos, se não está, de acesso à saúde, educação, uma série de dimensões pelas quais você pode investigar gênero. E aí você vai parte para onde você vai coletar essas informações, na casa das pessoas, no Ministério das Mulheres, no Ministério da Saúde, para fazer um grande sistema de indicadores de monitorar, por exemplo, desigualdade de gênero numa sociedade. Então, esse mais ou menos é e aí a gente pode adaptar isso para todos os outros conceitos, pode fazer para a pobreza, por exemplo, pode fazer para diversos outros conceitos que vão gerar diferentes, né, sistemas de indicadores. Então, por exemplo, a gente começa a discutir o que é gênero. Né? O que é gênero?
Então, gênero precisa ter uma separação, né, até porque a gente foi um tema que foi de muito tabu, né, nos últimos anos, para a gente, porque a gente está entendendo do que é gênero. Então, inicialmente, o gênero, para dizer o seguinte, gênero é uma construção social que tenta justamente debater por que o fato de eu ter tido ao nascer um sexo feminino atribuído, um sexo masculino, isso impacta as minhas escolhas de vida, as minhas oportunidades, meus modos de vida. Então, a construção social no sentido que ela não é biologicamente determinada, né? Ela vem depois, olha, se eu nasci, né, se ao nascer eu tive meu sexo atribuído ao nascer feminina, que eu estou falando atribuído, porque já tem uma outra discussão, né, que entre o sexo masculino e feminino você pode ter uma combinação aí, né, de características masculinas e femininas, né, que tem o nome hoje que a gente usa, que é o intersexo, mas várias combinações, não só, né, de você ter nascido, por exemplo, a questão mais externa, né, de genitais mesmo, de órgãos reprodutivos masculino e feminino, mas também questões hormonais, tem todo um debate aí entre o masculino e o feminino, que é possível, né, de ser feito e que a gente precisa avançar, inclusive, nas nossas pesquisas e registros, mas para além do sexo atribuído ao nascer. Por que que esse sexo atribuído ao nascer isso vem muito com os movimentos, né, de mulheres organizadas, movimentos feministas, falam, por quê? Porque eu nasci mulher, eu não tenho direito a votar, eu não posso trabalhar onde eu quero, eu recebo, às vezes, menos, né, desempenhando a mesma atividade que homens, por que que dizem que eu preciso ficar cuidando da casa e dos filhos e o homem não? Por que que eu teria essa vocação, só pelo fato de ter nascido mulher, e o homem não? E aí a gente pode até brinquei ali com as cores azul e rosa, né, porque foi uma discussão, por que que as bebês tinham que receber roupa rosa ao nascer, e homens, né? E meninos a cor azul, porque para uns a gente dá carrinho, para outros a gente dá uma cozinha, né? Uma boneca. Então, o gênero começou a discutir esses papéis, né? Desempenhados por homens e mulheres na sociedade, esperados e valorizados, enfim. Mais adiante, ele abarcou outras identidades de gênero. Você, mas o mesmo gênero, para além do gênero masculino e feminino, você tem aí uma série de outras identidades possíveis, né? E aí você teve uma ampliação da discussão de gênero a partir aí dos anos 70, assim, que começou a discutir um pouco mais para além do não binário, né? Além do homem, mulher, masculino e feminino. Esse biscoito de gênero, às vezes, ajuda, né, apoia o entendimento do que a gente está discutindo hoje. Inclusive, tem um grupo de trabalho hoje, né, que a ENSE está participando, né, que eu participo pela ENSE, com a professora Angelita, de discussão de como é que você internaliza, né, a discussão da identidade de gênero nas nossas pesquisas, que até então a gente só tem sexo, homem e mulher, né, masculino e feminino. Na ideia de você avançar para identidades de gênero distintas, né, de homem, de mulher cisgênero, mulher, eu sou cisgênero porque eu me identifico enquanto mulher, que foi com o meu sexo atribuído feminino ao nascer, né? Se eu me identifico, apesar de ter nascido com sexo atribuído feminino, sexo feminino atribuído ao nascer, com o gênero masculino, eu sou uma pessoa caracterizada como transgênero, né? E entre cisgênero e transgênero tem uma porção de coisa aí que pode acontecer. Né? O sexo eu já falei, e a orientação afetiva sexual é para quem você dedica o seu afeto, né? O seu desejo. E aí você pode, entre também o heterossexual e o homossexual, você pode ter várias possibilidades aí no meio do caminho. E aí a dificuldade de você colocar isso numa pesquisa, que é isso justamente que a gente está trabalhando agora, porque veio uma série de demandas para o censo, e aí criou-se um grupo de trabalho para estudar, né, como é que você pode captar isso de forma que as pessoas compreendam os conceitos, né? Então, o sexo, a gente tem todas as pesquisas de registros, praticamente, ainda falta, mas ainda de uma forma muito binária, um ou outro, né, que já começa a colocar uma terceira opção para o sexo. E o gênero e a orientação sexual, a gente vem acompanhando, né, o que os outros países estão fazendo. Já tem países que já incorporaram, inclusive, nos seus censos, né, mas que já tem um histórico aí de investigação do tema. Em pesquisas de saúde, a gente até teve recentemente, na pesquisa de saúde em 19, né, Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, uma primeira investigação de orientação sexual, mas que ainda como estatística experimental. E aí você tem a dificuldade de você consensuar as categorias, né, que ainda não tem um guia formal, uma recomendação oficial de como investigar a identidade de gênero. Você tem essa dificuldade de compreensão dos conceitos, quando você vai a campo, a gente viu que a população tinha dificuldade de entender até o que era heterossexual, imagina os nomes mais recentes, né? As questões de autoidentificação, que nesse caso são importantes, todas de identidade, na verdade, que quando você faz uma pesquisa e que você seleciona um morador para responder por si mesmo, é ok você perguntar, assegurando privacidade, enfim, colocando os conceitos de uma forma mais compreensível. Mas, por exemplo, o censo ou a pesquisa nacional para amostra de domicílios contínua, um morador responde por todo mundo.
E aí, como é que funciona, então, você perguntar, um morador responder sobre a identidade de gênero e a relação sexual, né, dos outros moradores, né? Até que ponto isso é possível, é viável? Então, isso tem que ser estudado, são testes que são feitos antes da gente buscar coletar informação no campo, entendendo que tem uma demanda que é legítima de diversos grupos populacionais que querem ser retratados ali, né, no que a gente está trazendo de informações da sociedade. Então, em função das limitações das estatísticas, né, das estatísticas coletadas, que a gente está começando agora a avançar para além da identidade de gênero, né, homem, mulher, masculino e feminino, o que a gente tem de histórico aí de informações da área de gênero é muito os indicadores em diversas dimensões, né, para homens e para mulheres. Para além disso, será que basta só o gênero para a gente entender uma série de desigualdades? Né? E aí lá também, lá nos anos 60 e 70, quando você tem um processo que até recentemente o Brasil passou também, a entrada, por exemplo, de estudantes, mulheres negras nas universidades. Né? E aí elas começaram a entender que elas não estavam, as questões que elas enfrentavam não estavam cobertas nem pelas agendas feministas, né, que só tinham a questão do gênero, homem, né, papéis de homens e mulheres, enquanto pauta, né, de política, de discussão, também não estava abarcadas nas agendas, né, antirracistas, porque não levava em conta a desigualdade de gênero, né, e muito menos na de organização sindical, que via a classe trabalhadora, por exemplo, como uma forma um pouco mais homogênea, né, sem grandes distinções. Então, a ideia de que você precisava de uma linha de pesquisa que abarcasse as questões que elas estavam, as mulheres negras principalmente lidas ali como principais vítimas de uma série de opressões, né? Que combinadas, que a ideia da interseccionalidade é essa, né? Não é porque você é mulher soma um ponto, porque você é negra soma 2 pontos, porque você mora no Nordeste soma 3, né? É você somar uma série de desigualdades, né, que te geram exclusão social, que te geram menores oportunidades, essa combinação de desigualdades, de opressões, elas vão te criar novas identidades, né? Então você tem que estudar de uma certa forma as interseccionalidades acontecendo ao mesmo tempo. Então, o método de análise. O método de análise que você não basta ter informação Brasil, a média Brasil, mas você tem que saber como esses grupos populacionais e muitos com essas interseções, né, de categorias estão acessando serviços, estão existindo em cada sociedade. E para isso tudo, o IBGE também não tira as coisas da cachola, né? Tem uma série de recomendações internacionais, de marcos e referências internacionais, por exemplo, que na área de gênero a gente segue, pode ter para diversos outros temas, né? Então a gente tem aqui, pensando aqui dos direitos das mulheres, né? Voltando aqui porque a gente tem mais de informação. A gente tem as conferências mundiais de mulheres da ONU, a gente tem a recente Agenda 2030, as conferências de população e desenvolvimento, diversas conferências internacionais que foram afirmando o que seria consensuado, o que seria direito das mulheres em termos de equidade, né? De você ter os mesmos direitos em relação aos homens e coisas também que atendiam a questões específicas das mulheres que precisavam estar na pauta, né, de ação dos governos e dos estatísticos, dos institutos de estatística para coleta, né, de informação. Aí a Agenda 2030, né, que ficou bastante conhecida, ela é um pacto global com 17 objetivos, 169 metas e mais de 230 indicadores para monitorar. Tá? Então, ela trata de muitas coisas, né? O Brasil é membro aí do grupo que discute, né, o monitoramento aí da Agenda 2030. Ela fala de muitas coisas ao mesmo tempo, eu coloquei um parágrafo aqui, né, que depois eu deixo aí disponível, mas que fala de pobreza, desigualdade, de paz, de igualdade de gênero, fala dos recursos naturais, fala de sustentabilidade. Então, ela fala de muitos temas que têm que estar cobertos, né, ao longo da agenda aí e refletidos nos seus indicadores. Então, esse conjunto aí de 17 objetivos, né, eu cuidei mais especificamente aqui do 5, mas acabei acompanhando, né, monitorando toda a parte mais social aqui da agenda, né, por causa do trabalho, né, lá no IBGE, dos indicadores sociais, e acompanhei também no plano internacional por causa daquela minha participação lá no grupo lá da ONU, de estatísticos especializados em gênero, e para dizer que, assim, no início, quando se fez aquele conjuntão de indicadores, tinha muito indicador que não tinha nem metodologia, que era um indicador completamente novo, inclusive para os países muito desenvolvidos, né, estatisticamente falando, assim, que já tinha um sistema estatístico mais consolidado. Então, por exemplo, eles dividiram os indicadores, os 231 indicadores, no que eles chamavam de tiers, né? Então, o tier 1 é que tinha metodologia e tinha os dados disponíveis, o tier 2 é que tinha metodologia, mas que ainda não estava sendo coletado, seja por que motivo for, não tinha orçamento, enfim, não tinha os recursos, não tinha entrado no plano de trabalho, e 3 não tinha nenhuma metodologia. E aí, dos 230, lá em 17, né, você tinha 84 indicadores, 230 não tinha nem metodologia acordada.
Aí foi feito um grande trabalho aí de conversas, né, entre os países, entre os institutos de estatística, enfim, entre as agências da ONU, que chegou em 2020, né, um pouco mais de 3 anos depois, todos já tinham metodologia, e aí viraram, né, ou Tier 1 e Tier 2. Esse trabalho continua, né, que a ideia é que todos os indicadores possam ser efetivamente, né, estar disponíveis para monitoramento das metas. Então, só para a título de ilustração, né, se a gente vai lá na página da Divisão de Estatística da ONU, eles têm lá a lista oficial dos indicadores, né, que é dos 231, que agora está até em processo de revisão, de repente uns que não deram muito certo para substituir por outros e tal. A classificação de tier, que eu comentei, né? E os metadados, que são, por exemplo, quando você entra aqui e seleciona, eu quero o objetivo 1, indicador 1.1, que sei lá, erradicar a pobreza extrema. Só que os países não podem erradicar a pobreza extrema através de indicadores que eles tiram da cabeça deles. É importante ter uma metodologia comum, e essa metodologia você pode olhar aqui nos metadados do indicador para ver, olha, como é que idealmente vocês precisam calcular se a taxa de pobreza, né? Usando que tipo de pesquisa, usando que série temporal, né? Usando que definição de pobreza. E aí está tudo explicadinho aqui nos metadados. Por isso que os metadados são tão importantes quanto os dados que a gente coleta, que a gente precisa os outros devem, né, poder replicar as metodologias que a gente desenvolve. E aí no Brasil tem uma plataforma que está sediada ali, né, no IBGE, chama odsbrasil.gov.br. Essa parte de produção, né, da informação, de coordenação, nem tudo o IBGE que produz, a gente pode ter que ter contato com outros produtores de informação, mas que dá uma síntese da objetivo a objetivo, o que está sendo produzido, o que não está. Então, a gente tinha 118, por exemplo, aqui, a última vez que eu li, agora, recentemente, 118 produzidos, 74 em análise e construção, ou seja, que está em discussão com o produtor, né? De repente tem alguma coisa diferente do que está lá no metadado, para a gente avaliar se vale colocar lá na plataforma ou não, mostrando, né, essa diferença, 52 sem dados e 10 que não se aplicam ao Brasil, né? Que tem essa ideia de você ter indicadores que não tem a ver nada com a realidade que a gente é brasileira, né? Já que os indicadores são para o mundo todo. No ODS5 tem um que é um indicador de taxa de mutilação genital, por exemplo, de meninas, né? Que em alguns países ainda é culturalmente realizado, mas que aqui a gente não é uma questão nossa, então ele não chega nem a entrar ali no plano de trabalho de cálculo. E aí eu trago uns desafios gerais, né, para implementação e monitoramento da Agenda 2030 aqui no Brasil. É a questão da comparabilidade internacional, né? Você precisa, imagina, você tem mais de 170 países produzindo uma informação, cada um com seus sistemas estatísticos nacionais, em que você precisa minimamente ter metodologias similares, né, conceitos, as fontes de dados. Se você está usando o proxy, né, um indicador próximo, né, ao que está proposto lá, você tem que indicar por quê. Os tempos aqui, você vai olhar, por exemplo, uma base de dados da ONU, você vai ter pesquisa acontecendo em momentos diferentes, né? O IBGE ainda tem, por exemplo, uma taxa de desemprego trimestral, anual, mas tem pessoas que não têm, tem países, perdão, que não têm pesquisas de força de trabalho anualmente, por exemplo, né? Tem uns que são muito dependentes do censo, aí só vai ter informação de 10 em 10 anos. Então, você tem que estar atento ao que você está comparando, para não estar comparando também coisas muito distantes no tempo, que tem conjunturas, né, contextos muito distintos. As desagregações, né, em que você, hoje em dia, muita ideia de que você não basta fazer média Brasil, né, a gente precisa saber se está acontecendo, as metas estão sendo alcançadas no Nordeste, no Sudeste, para brancos, para negros, né, para povos e comunidades tradicionais, né, independente do grupo de idade. Então, assim, você precisa ter foco, né, justamente você tem que trazer para dentro, né, desse retrato, desse monitoramento, todas as pessoas, né, em todos os lugares, tanto que a Agenda 2030 ela tem um lema, né, que é não deixar ninguém para trás, no sentido de que as metas precisam ser alcançadas por todos. Você tem plenárias de discussão muito difícil, né, em que você tem países, às vezes, muito conservadores, então você tem, por exemplo, temas como igualdade de gênero, outras identidades de gênero, acesso à saúde sexual e reprodutiva, educação sexual nas escolas, que nem todo mundo concorda, as questões de migração, para alguns países é muito sensível, porque implica, né, em você estender cidadania, acesso a serviço, etc., em que você às vezes não tem acordo, então fica às vezes muito tempo, né, para você ajustar algo que todos os países aceitam, né, enquanto meta de monitoramento. Até família, né, eu já participei de reuniões que você ficou assim dias porque determinado grupo de países não aceitava que você tivesse mais de um tipo de família, por exemplo, além da família, né, nuclear tradicional. Então são questões assim de política, de posicionamento internacional que às vezes emperram um pouquinho esses acordos e dificultam um pouco a produção da informação.
A questão que a gente costuma falar de capacity building, né, a construção de capacidades em países que ainda estão, principalmente aqueles em desenvolvimento, né, que você precisa dar conta não só do que você demanda internamente, né, de informação para a política pública, para nosso mesmo conhecimento, como também a própria sobrecarga de trabalho advinda dessas demandas extras, né, que vêm do monitoramento das agendas, que também não é a única agenda, existem outras acontecendo, né, questões de financiamento, de você ter uma produção regular, de você ter pessoas, né, não adianta só ter dinheiro, ter a metodologia, você tem que ter pessoas, né, para tocar as pesquisas, atestar a qualidade, fazer, enfim, todos os testes e análises que precisam ser feitos. A possibilidade, que a ideia da Agenda 2030 é que a gente internalize isso, né, nas nossas políticas e programas. O Brasil é signatário da agenda, a ideia é que, por exemplo, o nosso plano plurianual de políticas públicas converse com a agenda, né, que elas estejam refletidas ali também quanto metas nossas, e é possível, e tem espaço para isso, de você adequar as metas internacionalmente acordadas para metas mais adequadas aos nossos contextos, legislações. Então, precisava ter, né, um processo que foi interrompido recentemente, mas que a princípio vai ser retomado, de você internalizar essas metas enquanto metas nossas também, de atingimento, né, daqueles 17 objetivos ali colocados. E as questões de governança. A gente tem uma complicação aí de governança do nosso próprio Sistema Estatístico Nacional, que não é exatamente bem consolidado. O IBGE é muito reconhecido, né, sua competência, né, suas atribuições, mas o fluxo de informações, né, e como o Sistema Estatístico Nacional deveria funcionar de forma um pouco mais integrada, né, complementando informações, né, o IBGE, inclusive o IBGE, a gente segue aqui os princípios fundamentais das estatísticas oficiais, né, da ONU, mas nem todo produtor oficial de informação, né, como os grandes cadastros, ministérios, seguem, né, esses princípios que dizem respeito, né, à autonomia de produção, né, a questão da confiança, do sigilo do informante, né, do melhor uso das melhores práticas, enfim, tem toda uma série de princípios aí que o IBGE segue, mas que não necessariamente os outros estão seguindo, né, então, e mesmo o fluxo e a guarda das informações, né, se o IBGE não deveria ter acesso a todos os registros administrativos e, de certa forma, trabalhar um pouco nessa integração das informações, pensando um pouco Brasil e sistema, e não mais cada produtor sendo dono da sua própria informação. Especificamente sobre estatística de mulheres, né? A gente tem aí um histórico relativamente longo, né, na área de demografia, de trabalho, de saúde, e os sistemas internacionais vêm ajudando a gente também a também criar sistemas nacionais de monitoramento, né, da situação das mulheres, né, da equidade de direitos entre homens e mulheres. Então, tem um conjunto mínimo de indicadores de gênero, que é da Divisão de Estatística da ONU, que fundamentou, né, o informativo Estatísticas de Gênero, né, que o IBGE hoje publica de 3 em 3 anos. A própria Agenda 2030, que não só os 14 indicadores ali do ODS5, mas, por exemplo, a ONU Mulheres, ela mapeou em todos os outros 16 objetivos, aquilo que dizia a respeito também à desigualdade de gênero, já que é multidimensional. Ela foi lá no indicador de trabalho, foi lá no indicador de educação, né, nas metas, perdão. Tem indicadores que diziam respeito também à situação das mulheres. E diversos, né, grupos de trabalho para harmonização das definições de metodologias e construção dos indicadores. E aí, como eu disse, né, tem informativo Estatísticas de Gênero do IBGE, que já teve 2 edições, em 2018 e 2021. Tem outros relatórios que podem ser considerados oficiais, aqui estou falando só dos oficiais, né? E a síntese de indicadores sociais do IBGE, que é anual, ela sempre traz um conjunto de tabelas e análises, fazendo, né, essa análise interseccional, por exemplo, de gênero e cor e raça, ou gênero, cor, raça e região de domicílio, né? Então já tem uma série de tabelas ali com diversos cruzamentos feitos, algumas com análises mais específicas. E aí lá dentro do IBGE, do site do IBGE, que às vezes não é muito simples, né? Se você for aqui pelas estatísticas, o gênero vai estar no que a gente chama de multidomínio, justamente porque ela tem diversas dimensões aí para abarcar, né, dentro do tema gênero. Então ela está aí escondidinha aí dentro de um nome complicadinho chamado multidomínio. E aí, quando você abre, você tem lá várias pesquisas que dão informações, por exemplo, de homens e mulheres, que é o princípio básico de você conseguir fazer uma análise de gênero, né? E aí o informativo está aqui, o estatísticas de gênero está aqui, a síntese está aqui, o próprio censo, a POF, a PNAD contínua, todos esses que têm tabelas agregadas por sexo que te permitem fazer uma análise posterior, né, de desigualdade de gênero. E aqui, só para ter uma ideia, né, do que é o informativo, ele é com base, como eu disse, no conjunto da ONU e dos indicadores da Agenda 2030.
dos 52 indicadores do conjunto mínimo de indicadores, a gente conseguiu construir 36, né? Então a gente tem lá um conjuntão de informações que a gente vem acompanhando. As dimensões, essa aqui de trabalho, acesso a recursos, educação, saúde, vida pública e tomada de decisão, direitos humanos das mulheres, onde entra a discussão da violência, né? E aqui o que traduz muito aquilo que, em charges, assim, o que traz informativo, o que traz toda a discussão de desigualdade de gênero, né? Que é a dificuldade das mulheres e dos homens de alcançar a mesma posição, né? O homem está com a escadinha toda bonitinha, a mulher com a escada toda cacarecada, com criança chorando, panela caindo, computador debaixo do braço, que é hoje a sobrecarga justamente de trabalho doméstico, né? Que é o papel esperado da mulher, é continuar se mantendo aí, né? Não só essas questões de trabalho no mercado de trabalho, mas também toda a discussão, né? Da parte de cuidados e afazeres. A discussão das diferenças de remuneração de trabalho, isso aqui foi um bottom que eu recebi no congresso que eu fui na Finlândia, e dizia justamente que a cada €1, né, que o homem recebe, a mulher recebe 75% só. Eu falei, bom, se tá assim na Finlândia, eu falei, o negócio aqui realmente vai ficar mais complicado para a gente. E aqui a discussão do teto de vidro, né? O teto de vidro é justamente a discussão em que hoje as mulheres são mais escolarizadas que os homens, elas então estão mais capacitadas e teriam possibilidade, só pela ideia do capital humano, né? De alcançar posições mais elevadas no mercado de trabalho, no serviço público, etc., mas por todas essas discussões, né, esses tabus, essas discriminações, elas veem onde elas podem chegar por essa ideia do vidro, mas não conseguem chegar lá. Ou as que seguem, quebrar o teto de vidro, você precisa de um conjunto de mulheres negras, né, na Europa, né, migrantes, né, que a gente pode colocar de forma até mais geral, para limpar esses caquinhos de vidro. Né? Então, você ainda tem uma desigualdade dentro do conjunto de mulheres que a gente precisa estar atenta. Aí, só para ter uma ideia da carinha do informativo, tá? Porque ele vem com um infográfico mais geralzão, assim, de todas as dimensões, né? Mas por dentro, né? São 12 páginas de informativo, tem um conjunto de tabelas que foi disponibilizado lá também, tratando de diversas dessas dimensões. E vou passar também muito rápido para mostrar a situação do ODS 5, né, lá na plataforma ODS Brasil, em que a gente vê justamente a dificuldade dessa construção da informação, em que a gente tem poucos indicadores que estão produzidos, né, a gente vai ter os indicadores de trabalho, para a PNAD contínua, de cuidados e afazeres, mas a parte mais de violência, mais política, né, que você precisa de uma interlocução, né, com diversas esferas de governo para produzir, você tem muitos não produzidos. Aqui eu tenho alguns aí que vou deixar depois a apresentação, mas só o resuminho aqui no final. O não se aplica aquele de mutilação genital, a gente não calcula, mas a gente tem análise, né, tentando ver se consegue incorporar ali 2 sem dados 7, ou seja, metade não foi produzido. A gente só tem 4 que são produzidos regularmente. E aí, caminhando já para o final, os desafios para a produção regular da temática de gênero, né? A gente tem hoje lacunas hoje para estudar violência contra a mulher nas pesquisas de vitimização, porque a gente tem os registros, né, que estão melhorando, né, e que, claro, que ainda requerem um trabalho, uma sistematização, mas que estão melhorando, mas os registros, eles pegam as mulheres que já, por exemplo, na causa da violência, que se dirigiram a uma delegacia, né, para prestar alguma queixa, enfim, abrir um boletim de ocorrência. Mas a gente sabe que é muito subnotificado esse tipo de violência, até porque, em geral, elas acontecem dentro de casa, né, com pessoas conhecidas. Então, a gente precisa de pesquisa de vitimização, pesquisa que vá na casa das pessoas perguntar se elas sofreram determinados tipos de violência. A gente tem alguma coisa na Pesquisa Nacional de Saúde, mas que não necessariamente é violência doméstica, porque pede para indicar a principal violência sofrida. Então, a gente tem em vias, né, já planejada, esperando, enfim, a finalização do censo e a organização, né, das equipes de coleta e de financiamento para fazer a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que vai justamente, né, investigar a violência doméstica de uma forma mais específica, né, além de outras questões mais de saúde da mulher. Então, a gente tem alguma lacuna aqui nessa violência contra a mulher. Cuidados e afazeres, que a gente tem alguma coisa na PNAD contínua, mas que ideal seriam pesquisas de uso do tempo, pesquisas que você vai na casa das pessoas, tem uma caderneta que elas, de tempos em tempos, elas ali dizem o que elas estão fazendo. E aí, para mulheres, é importante que mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente está cuidando da criança, está cozinhando, está respondendo e-mail. Então, na PNAD contínua, só entraria uma atividade dessa, né? E só contaria como uma só, com um tempo de gasto. Na pesquisa de uso do tempo, você consegue fazer isso de forma mais separada. A parte de saúde, planejamento familiar e direitos sexuais também dependente da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde.
identidade de gênero e outras orientações sexuais, né, estão em estudos, né? A ideia é que entre um módulo também na PNDS, um teste na PNAD contínua para avaliar justamente uma pessoa respondendo pelas outras, se vai funcionar. Acesso à propriedade de recursos e ativos, e a própria sistematização de informações em nível mais geral, né, em que precisa ter um trabalho aí desenvolvido e não ficar só de cata a cata, né, algum sistema que você consiga, por exemplo, saber quais são as ministras não, perdão, juízas estaduais, por exemplo, em diversas varas, a gente às vezes não consegue ter essa informação muito fácil, né, para atestar aí a participação na vida pública. E de uma forma mais geral, a gente precisa garantir que o Sistema Estatístico Nacional funcione de forma autônoma, independente, né, e com recursos assegurados, né, humanos, tecnológicos e físicos, ou seja, uma modernização do Sistema Estatístico Nacional é urgente, que a gente caminhe para isso. Precisa de uma articulação institucional, transversalização e interoperabilidade, não só de uma forma geral para o sistema, mas inclusive pela própria questão das mulheres, né? A gente tinha a Secretaria de Política para as Mulheres que fazia um pouco essa interlocução, diversos grupos de trabalho para tratar das diversas dimensões, que ficou muito perdida aí nos últimos anos, então talvez a gente consiga retomar agora, né, essas discussões de todos os produtores de informação, por exemplo, da área de gênero, para poder chegar, inclusive calcular alguns indicadores que estão faltando ali no ODS 5. A discussão das interseccionalidades, que requer, de novo, mais recursos, porque você vai tratar de pequenos grupos, pequenas amostras, né, de pesquisas talvez mais específicas, né, para você dar conta da pluralidade, né, e da heterogeneidade da nossa população. E o uso de registros administrativos para fins estatísticos, Calton S. Em termos de harmonizar conceitos, né, o que a gente está perguntando no IBGE tem que ser mais ou menos com o mesmo conceito que está sendo investigado nos diversos registros, né, as mesmas categorias de resposta. Você tem que atualizar, né, a legislação para fluxo desse conjunto de informações oficiais e como a gente pode fazê-lo de uma forma mais integrada, mais complementar. E a integração de todos os produtores, né, de informações oficiais, tendo o IBGE como seu coordenador. E termino aqui, consegui fugir um pouquinho, Renata, desculpa, mas aí com o meu e-mail, estou aí também pela ENSE, e aí fico aí à disposição aí para as perguntas. Obrigada, Bárbara, pela apresentação. Eu ia falar para você deixar, só porque eu não queria ter um. Ai, perdão, eu abro de novo. Tá, beleza. É porque senão eu não vejo quem está perguntando o Sim, quê, que sim, eu sim. pensei. Não, é porque eu fiquei só. Eu queria tirar uma dúvida em relação aos indicadores, assim, que eu fiquei um pouco com dúvida. Que você colocou uma tabela no começo, Hum. falando sobre. É aquela que tinha em 2017, aí depois passa para. Dos indicadores, dos tiers. Então, eu fiquei na dúvida dos links dessa tabela com a tabela da agenda. Bota ela para só para Tá, peraí. uma melhor. Deixa eu pensar de novo o que eu tenho que fazer, gente. Tá. Tic-teco, tic-teco. Mas acho que você conseguiu explicar É bem esse? assim, os desafios, né? Não é tão, muito, são muitas etapas e muitas coisas que a gente não pensa na prática, né? Eu achei. Eu falo que é a cozinha, né? A gente costuma ver o pão de queijo, o bolinho pronto, mas a bagunça da cozinha, pouca gente vê. Sim, é sobre isso. Então, eu queria entender, assim, o andamento, só para você entender isso aqui. Esse aqui são os indicadores, né, que a evolução aí ao longo desses 5 anos, mais ou menos, A Agenda 25. da Agenda 2030. Então, de todos os países, como é a referência de indicadores que eu poderia usar para comparar, né, entre os países. E aí, depois tem naquela tabela, você colocou onde pode procurar, até achei interessante, mas só para ter uma noção, esse tem 148, por exemplo, em 2022, 148 indicadores dentro da ODS 5, isso eu tô falando da Não, ODS não, 5, esse é o né? geral. Não? Esse é a agenda Tá, esse geral. é geral. Tá, porque eu fiquei assim, ué, eu Não, tava lá no. pensando em quantos indicadores dentro da ODS. Não, Então, são 231 indicadores, os 17 objetivos. Às vezes vai ter uma conta aí que às vezes beleza, fala, mas é 248, é porque tem indicador que se repete, dependendo do entendi. ODS que tá. Porque eu tava achando muita coisa. Eu fiquei assim, então Não, eu esse é não tinha muito geralzão. ideia. Tá. Lá no ODS 5 E, são 14. beleza. Porque aí depois você colocou quantos estavam em andamento, quantos. Isso, esse é só Aquela. do 5. Tá. Não, tá.
Então, aqui é o Acho que seguinte, na verdade, aqui é o conjunto, é tudo, assim, né? o Tudo que total dos dê conta. indicadores, Uhum. o que não tinha metodologia nenhuma, que era Isso. 84 lá, assim, que a agenda é de 2015, mas ela demorou a ser fechada por causa daqueles temas sensíveis e tal. E aí Sim, saiu um framework, que a gente fala, um conjuntão inicial de indicadores. certo. E aí, desse conjuntão inicial de indicadores, 84 não tinha metodologia nenhuma. Entendi. 61 tinha metodologia, mas não tinha dado disponível. Isso aqui também pode não bater muito com o Brasil, por exemplo, que eles falam assim, Sim, 50% no mínimo de países já, se já tinha dado disponível, eles consideravam como dado disponível, entendeu? certo. E aí é mais para mostrar o trabalho que foi feito entre os países para você acordar metodologias, antes até de Sim, produzir. sim. Entendi. Tá bom. E aí, naquela outra dela, aí eu já estou falando especificamente, vem Isso, dividido aí por já é, ODS e o andamento de cada um. cadê? Aqui, essa aqui. Isso, é dentro do ODS 5, são 14 Beleza. indicadores, Tá. tá? Posso É fechar? porque eu fiquei. Pode, pode. Obrigada. Que eu fiquei assim. Tá. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Se quiser colocar aqui no bate-papo, quiser fazer a pergunta mesmo. Eu vi umas pessoas levantando mão, mas eu não consigo, mas me perdi. Estavam batendo um palmo. Ah, é? Ah, então tá. É que agora pode reagir, né, à apresentação. Vai ser alguém por você. Não tenho medo, gente. No momento. Muito trabalho pela frente, né, Bárbara? Pô. Mas essa agenda ficou bem escondidinha aí nos últimos anos. E agora que Eu está já aparecendo, li. está retomando, que o pessoal está gostando. Porque são temas que. Aí é o que eu falo, a gente. IBGE é um órgão de Estado, mas a gente é impactado pelas prioridades de cada governo em cada ciclo, né? Então, Sim, inclusive para as demandas do que a gente vai produzir. Então, se vem um governo com uma demanda muito forte por segurança alimentar, por exemplo, a gente com certeza vai ter mais recursos para fazer a POF, a pesquisa de orçamentos familiares, por exemplo. sim, Se vem um governo que tem uma prioridade em torno do tema saneamento, a gente com certeza vai ter mais, que aí vai ter mais recursos para a política vai demandar mais recursos por informação. Então, por isso que certo. na hora que a gente também vai pensar, nossos representantes têm que pensar o que a gente acha importante ter de priorização enquanto agenda. Porque isso vai virar uma Sim, cascata e vai, em última instância, nos impactar, porque a gente precisa fornecer as informações para que as políticas aconteçam, né? sim. Hum. Eugênia, Parabéns, você quer? Bárbara. Ah, tá. Era só para comentar exatamente sobre as agendas e o que as pesquisas contribuem para essas agendas, né? Acho que talvez fazer uma propaganda da PNDS, né, que vai a campo 2023. Acho que você sabe mais ou menos quais indicadores ela vai poder responder um pouco nessa linha de que você estava falando aí, da questão das mulheres, enfim, de indicadores de gênero. Acho que você poderia talvez fazer uma propaganda, que vai ser uma É. pesquisa nova, que vai a campo depois de tanto tempo. É isso. Parabéns. Então, a PNDS é Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. Ela já teve uma edição para Brasil em 2006, mas que não foi o IBGE que levou a campo. Então, é uma pesquisa que ela vai tratar, ela é uma pesquisa bem complexa, assim, é uma pesquisa que com muito foco na saúde da mulher, mas também tem questionário para a saúde do homem e também de crianças muito pequenas, né, até 5 anos, se não me engano. E aí, como você seleciona uma mulher, né, para responder as perguntas, então você tem, na verdade, ela tem associação com uma pesquisa que é feita em diversos países, então ela tem um núcleo central dela que remete, né, a uma pesquisa que é feita internacionalmente, então vai te permitir comparabilidade. E aí, por exemplo, dentro da Agenda 2030, ela vai poder responder indicadores que hoje a gente tem dificuldade de responder, seja porque, por exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde não vai tão no cerne, né, do problema, ou seja, porque a gente tem questões relativas à idade, por exemplo, que o conjuntão, né, de indicadores de gênero, internacionalmente a gente investiga para 15 anos, de 15 a 49 anos, né, que é a idade ali reprodutiva, mas a PNS é para 18 anos ou mais, então às vezes você não tem exatamente a mesma definição de público, e você pode ter diferenças de indicador em função da diferença da idade, não do fenômeno em si. E aí a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, a ideia é que ela investigue, tem um módulo específico para violência doméstica, né? Coisa que a gente não tem na pesquisa a gente não tem uma pesquisa de vitimização, mas geral há muito tempo. E na Pesquisa Nacional de Saúde indica a principal violência sofrida, então muito entre aspas, né? Que às vezes a gente tende a normalizar aquela violência cotidiana, né? E a violência aqui eu estou falando de violência psicológica, violência física e violência sexual.
tem as 3 perguntas, por quem, né, perpetrou a violência, específica para se foi perpetrada, né, se foi uma violência praticada por parceiro, ex-parceiro, né, cônjuge, ex-cônjuge, ex-namorado, porque você vai olhar os dados que a gente já consegue alguma informação dessa natureza, quase 80% das violências que as mulheres sofrem são por pessoas, né, que tinham algum relacionamento íntimo com pais, com filhos, né, uma pequena parcela são pessoas desconhecidas, então um tipo de violência que é muito diferenciado em relação à sofrida pelos homens. Mas para além das questões de violência, né, mais específicas, a PNDS ela vai ter, vai poder permitir, por exemplo, tem um ODS tanto na saúde, né, quanto no ODS 5, que fala se as mulheres tomam decisões informadas sobre método contraceptivo, que a gente parece que nem sempre as mulheres estão escolhendo os métodos que elas querem, né, usar, planejamento familiar, né, casamento precoce, né, então tem uma série de questões mais sensíveis, né, que a gente vai conseguir investigar via PNDS. Inclusive, vai ser o nosso primeiro teste para a gente chegou a fazer, inclusive na ENSE, com a ajuda de alguns alunos, né? Tem 2 alunos de iniciação científica que estão trabalhando nessa discussão das identidades de gênero. Não sei se eles estão aqui, Antônia e Uriel, Antônia acho que eu vi, que estão trabalhando, estão com bolsa de iniciação científica para estudar, né? Por exemplo, como investigar outras identidades de gênero, enfim. E acabou de dar um sorrisinho. E aí, como os outros países estão fazendo, o Uriel mais focado no que a PNS trouxe de informações que pode ser, né, desagregada para outras identidades de gênero. Então, a gente fez um teste cognitivo dentro da ENSE, né, com a ajuda de alunos, né, inclusive outros alunos participaram também, a gente pegava pessoas na rua para levar para lá, para ver se elas estavam entendendo o que a gente estava perguntando em termos de identidade de gênero, as categorias que a gente colocou ali, se elas estavam entendendo o que a gente estava chamando de transexual, de o que era bissexual, várias perguntas assim para ver qual é o entendimento, porque não basta a pessoa, uma ou 2 pessoas, ou só nas cidades, né, ou nas capitais, as pessoas entenderem o que a gente está perguntando. Tem que ser uma pergunta que seja entendível no Brasil inteiro, né, do interior do Piauí a Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, você tem essa dificuldade adicional, né, de fazer pesquisa no IBGE. Às vezes, nesses encontros internacionais, eu via muitos países pequenos, né, fazendo muita coisa. Falei, gente, mas se o Brasil fosse o tamanho de Sergipe, eu também ia fazer um mundo de coisa, mas é porque aqui a gente tem, tudo é muito grande, né, as amostras são muito grandes, então fica tudo muito caro, né, você tem um grande amigo que trabalha na unidade estadual do Amazonas. Aí, para você fazer uma pesquisa no Amazonas, gente, é barco, avião da FAB, às vezes o rio sobe, você tem que esperar para voltar. É tudo muito caro, muito complicado. Né? Então, a gente conseguir colocar uma pesquisa em nível nacional, com a capilaridade que o IBGE tem, é sempre um complicador adicional, né? E que a gente tem que sempre estar levantando. E aí eu acho que é importante a gente, inclusive, fazer esses momentos, né, e os alunos participarem desses momentos de seminários, né, quando a gente, inclusive, tem a possibilidade de trazer pessoas que trabalham a produção da informação no IBGE, e aí para poder justamente os alunos aproveitarem essa vantagem comparativa de estar fazendo uma faculdade de estatística dentro de onde se produz a estatística pública, né, e com um reconhecimento internacional que o IBGE sempre teve. Sim, ótimo. Bárbara tem um comentário aqui, deixa eu ver. Caio, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Queria saber se o grupo de gênero que você falou da ENSE está aberta para alunos da graduação. Além disso, queria saber se existem outros grupos de estudo na ENSE nessa mesma linha. Bom, posso falar do Genere, está aberto, a gente tem a Antônia e o Uriel participando, a gente faz uma propaganda aqui para quem tem interesse em fazer, né, o trabalho de final de curso, TCC, monografia, enfim, queira trabalhar também com isso, a gente vira e mexe, eu tento, né, também colocar, a gente tenta colocar a bolsa de iniciação científica para trabalhar, porque são muito, assim, o gênero tem muita coisa para trabalhar, né, a parte de violência, a sistematização das informações de violência, as questões de saúde, você tem o DataSUS, você tem a PNS, então como é que você, e às vezes tem coisa assim, tudo bem, mas se você vai, por exemplo, estudar violência contra a mulher, se você vai no DataSUS, né, que é a base de dados da saúde, você tem homicídio contra mulheres, aí você faz uma proxy de homicídio contra mulheres feitos em casa, né, na casa da pessoa, como se fosse uma proxy de feminicídio. Mas aí você vai pelos dados de segurança pública, você tem já o feminicídio, né, tipificado por legislação recente, em que medida eles são comparáveis entre si, é possível usar um, usar outro. Então tem muita coisa legal assim, de estatística pública que você pode trabalhar e ver como é que às vezes uma pequena mudança no conceito, mesmo tratando o mesmo tema, pode dar diferenças muito grandes. Aí você precisa fazer uma opção.
E aí cabe, por exemplo, caberia o coordenador do Sistema Estatístico Nacional, e é o papel dele, inclusive na legislação que é a ONU, né, tem um guia lá de organização do Sistema Estatístico Nacional, em que você tem justamente o coordenador fazendo esse papel um pouco de juiz, entre aspas, falar, olha, mas entre essa estatística e essa estatística, qual que vai ser oficial? A gente não pode ter duas tratando do mesmo tema, né? Então, você pode fazer isso para diversos temas, né, dentro da área de gênero. Então, acho que tem muito trabalho que pode ser feito sempre nessa seara. E é claro, né, a gente tendo alunos interessados, nos anima, que a gente está assim também, né, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, mas tendo alunos interessados, a gente também ajuda a pensar junto, né, e publicar artigo, enfim, tem seminários aí, congressos que a gente tem até mais voltados para alunos de graduação, né, que eu acho que vale, né, pensar trabalhos, né, e artigos para publicar nessa área. De Muito outros, né, bom, de outros eu já Bárbara. não sei, vocês têm que responder por mim. Não, é bom só reforçar a sua fala que para os alunos que entraram depois ou que entraram esse ano, que o ciclo de iniciação científica vai começar em breve, então os trabalhos serão submetidos, então fiquem de olho, porque a gente vai divulgar, então provavelmente terão trabalhos que vão iniciar em agosto ou setembro, mas vai começar, os professores submetem e a gente faz a divulgação. Então fica de olho também, Caio, porque provavelmente vai ter alguma coisa ligada, né, a esses temas. Deixa eu ver, ele fez outra pergunta. Só o comentário da Aline também, parabéns, Bárbara, uma fala muito importante. E a outra pergunta do Caio, sei que sua apresentação foi direcionada para estatísticas oficiais e políticas públicas, mas eu trabalho em uma organização de geração cidadã de dados e fiquei querendo saber a sua percepção sobre a potência dos dados gerados de forma cidadã para serem utilizados para a formulação e avaliação de políticas públicas. E observação entendendo que existe uma diferença entre os dados oficiais e não oficiais. Metodologia, né, rigor, recursos. Então, Que cara, eu você... acho super importante, até porque a gente eu não tenho a menor. E aí, Bárbara Cobo falando, a IBGE falando, não, hein, gente, Bárbara Cobo falando. Eu acho que a gente nem tem como dar conta da quantidade de informação que precisa ser produzida na desagregação que se faz necessária. Justamente porque o IBGE, por exemplo, ele tem uma prerrogativa de fazer dados nacionais, né? De fazer dados. Então fica sempre tudo muito gigante. E, às vezes a gente fica na dependência de que você precisa de dados locais, que você está fazendo, você trabalha numa organização, não entendi muito bem do que é, mas você tem os movimentos sociais, né? E eu tenho contato com alguns. Você precisa de dados em nível é o que a gente chama de aglomerado subnormal, mas em nível das favelas, né? Em nível, você vai trabalhar em município, você não pode ficar dependente do censo de 10 em 10 anos, sendo que cada vez, gente, eu estou 20 anos no IBGE, 20 anos com Pires na mão, sabe? Independente, assim, claro que uns governos mais do que outros, mas é 20 anos com Pires na mão, falando, gente, mas quase pedindo por favor para fazer pesquisa. Né? Então, a gente entende a informação como insumo estratégico, assim como o petróleo, assim como, né, retomada, que nada hoje em dia se faz sem informação. Então, você tem, por exemplo, claro que a estatística oficial ela tem um peso muito grande, porque é a estatística que vai representar o país. É uma estatística, por exemplo, que pode limitar direitos, limitar acesso a determinados benefícios. Né? A projeção por idade do IBGE tem que ser muito bem feita, porque ela, em última instância, ela está determinando o fator previdenciário que vai ver quando a pessoa vai se aposentar ou não. Né? Um cadastro único do governo federal tem que estar bem feito, porque senão você deixa pessoas com fome, né? Com situação muito precária de vida, fora de acesso a programas sociais. Então, a estatística oficial ela tem esse peso, e aí não cabe muito. A liberdade que a gente tem, por exemplo, na academia, ou numa instituição que não precisa produzir dado oficial, é muito maior. Você pode fazer modelagem, você pode ter 1000 hipóteses. Agora, o IBGE tem que ser neutro, né? Você tem que ter. Claro que na área social é difícil você ser neutro. Até brinco, é muito difícil, né? Porque você, claro, você já persegue objetivos que já têm uma não neutralidade meio que embutida. Você quer uma redução do analfabetismo, você quer que as pessoas tenham alimento, tenham segurança alimentar, você quer que as pessoas estejam saudáveis, isso já tem um juízo de valor, você já está ali dizendo o que você acha importante para uma sociedade. Né? Mas aí para por aí. E aí, até na hora de fazer uma pergunta, na hora de escolher para onde você vai aplicar a tua amostra, ela não pode ser enviesada, senão você pode ter resultados distorcidos e pode gerar, né, políticas enviesadas. Né? Então, eu acho que a discussão do sistema estatístico nacional, acho que ela cabe também como é que você pode incluir, utilizar esses outros dados, inclusive com a supervisão, ou com apoio, né, ou com uma espécie de consultoria dos produtores oficiais, que já acontece em alguns casos. Inclusive, você tem, porque houve um esvaziamento muito grande recente
inclusive dos sistemas, dos órgãos estaduais de estatística. Teve uns que pararam de funcionar, tem uns que estão sem... Muito também da coisa da crise fiscal, né, das cidades, dos estados, muitos deixaram de funcionar, que também são uma alternativa oficial boa de trazer informação mais para nível local. Então, eu acho que essa discussão do sistema, e aí eu acho que o IBGE, por exemplo, ele precisa também fazer mais, meia-culpa aqui, né, fazer um pouco mais de trabalho de ir mais, né, de fazer mais fóruns, de ouvir mais sociedade civil, de fazer mais reuniões, de ouvir as demandas, é que a gente está sempre nadando contra a maré, mas tem que parar um pouco dessa lógica de trabalho, né, de ter garantia de recursos para fazer o plano de trabalho e ouvir as demandas emergentes e ouvir trabalhar nessa via de mão dupla, né, e de como é que a gente pode apoiar pesquisas e estudos que não necessariamente estejam a cargo do IBGE unicamente, exclusivamente fazer. Eu acho que tem espaço, é uma discussão que ficou para ontem. Hoje em dia, inclusive, você tem já teve até recentemente, né, a palestra da Andrea, mostrando como é que você está discutindo o uso de Big Data para estatística oficial. Claro, você pode usar Big Data para o que você quiser, né? Mas para estatística oficial você tem que ter todo um trabalho, né, de produção, como é que você vai avalizar, né, se aquela informação está boa, se não está enviesada, para você incorporar nas suas estatísticas públicas. Né? E acho que ela deve ter falado um pouco disso na palestra dela. Agradecer, obrigada, Caia, pela pergunta e pela participação. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário para a Bárbara? Bom, Bárbara, vou agradeço em nome aqui da graduação, do PIBIC, do programa, sua participação, sua palestra foi muito importante, assim, muitos alunos, né, como você falou, é a primeira vez que você está dando aula na graduação, mas alguns alunos já estão trabalhando com você na pesquisa, então acho que é muito importante saber o que é feito, né, o que os professores estudam, então, muito obrigada, acho que foi bem esclarecedor. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Renata, obrigada aos que assistiram, e qualquer coisa é só me procurar. Não sei se tem alunos meus perdidos aí de estatísticas públicas aí também, por aí, mas é isso. Beleza. Obrigada, gente. Boa tarde, boa semana para todo mundo. Obrigada, pessoal. Boa tarde, fiquem bem. Tchau, tchau.